Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Renê, professor seu de filosofia. Essa aula aqui é referente à semana do dia 3 ao dia 6 de novembro, para vocês poderem anotar aí nas coisas suas, e ela é de filosofia e sociologia. A atividade dessa semana vocês vão entregar das duas matérias direto para mim, pode fazer uma entrega só, não precisa fazer duas vezes, tá bom? Porque a gente está fazendo interdisciplinar, a gente juntou as duas matérias por esses roteiros aí. Bom, como que funciona para vocês entenderem? Agora no quarto bimestre nós retornaríamos às aulas presenciais e aí nós pegaríamos as habilidades que foram trabalhadas no primeiro bimestre, no segundo bimestre e a gente faria como que uma recapitulação, uma lembrança, um aprofundamento, enfim, das habilidades passadas. Como a gente não vai retornar presencialmente, a gente vai fazer esse retorno dessas habilidades aqui mesmo à distância, beleza? Aquela que passou lá no fundo é minha digníssima, olha que beleza. Bom, então essa semana nós vamos falar sobre senso comum, senso crítico e sobre essa habilidade de desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade, que é própria da sociologia. Seguinte, senso. Eu achei uma definiçãozinha aqui na internet, na verdade no dicionário da internet, que diz assim, ó, senso, só senso. Senso é faculdade de julgar, de sentir, de apreciar, é o juízo, entendimento, percepção, sentido. Quando eu falo, desculpa, quando eu falo de senso comum, eu estou falando de uma capacidade, quando eu falo primeiro de senso, quando eu falo de senso, eu estou querendo dizer capacidade de julgamento, de apreciação, de entender, de perceber a realidade. Aí tem esse senso, essa capacidade de percepção, o senso comum e o senso crítico. Essa percepção comum da realidade e essa percepção crítica da realidade. Mais ou menos isso. Vamos lá. O que é o senso comum e o que é o senso crítico? Eu achei uma definição na internet, as facilidades de fazer aula online, você vai pegando aqui os negócios, que eu achei interessante, eu queria ler para vocês. Diz assim, ó, senso comum são ideias que se desenvolvem na sociedade e faz parte da herança cultural de cada povo. São as tradições, os costumes, os conceitos, as crenças, os dogmas, etc, etc, que passam de geração em geração pela própria família ou pela sociedade. Ou seja, a gente pode chamar de senso comum aquilo que foi nos passado de geração em geração, aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos avós, da sociedade que a gente vive, que é dito mais ou menos de uma maneira comum, porque a gente foi aprendendo, foi se consolidando como um conhecimento. Aí a gente abraça esse conhecimento como algo assim, que é dito pelas pessoas, tipo, que é dito por todo mundo, vamos dizer assim. É aquilo que é o pensamento comum das pessoas. Bom, isso é o senso comum. E a gente chama de senso crítico aquela capacidade de perceber a realidade, mas de um outro jeito. Como se você colocasse seus pés para trás um pouquinho e olhasse a realidade de um jeito mais tipo, será? E aí você vai analisando para saber se faz sentido ou se não faz sentido. Você não absorve, não aceita porque disseram que é. Por exemplo, uma tradição na minha família, todo mundo diz que é. Já é um senso comum na nossa casa, é assim que funciona. Aí você absorve aquilo como tipo assim, não, é certeza, é assim que funciona. Esse é o senso comum. O senso crítico é aquele tipo assim, quando você vê todo mundo falando, você vai olhar e falar, será que faz sentido? E vai questionar, vai criticar, vai procurar aprofundar para entender. Esse é o senso crítico. Deu para entender? Bom, vamos lá. Qual que é o problema e por que é interessante a gente aprender esse negócio e onde é que entra isso em filosofia, sociologia e tudo mais? Senso comum, tem até alguns estudiosos, alguns escritores, por exemplo, o Chesterton, que eles defendem o senso comum como algo bom. E faz um pouco de sentido. Por quê? A gente tem a tendência a achar que, quando a gente ouve isso em filosofia, que senso comum é um negócio assim, chega, isso é horrível, eu não posso ser levado pelo senso comum. Não é bem assim. E por outro lado, a gente acha que senso crítico é tipo assim, o cume da inteligência é o cara que é crítico e questiona todas as coisas. Não é bem assim também. Mas também não é o contrário. Então o inteligente é o cara que tem o senso comum e pensa igual a todo mundo? Não. E o burro é o cara que questiona? Não. O que a gente precisa aprender a ter é um bendito de um equilíbrio entre essas coisas. Por quê? Vamos lá. Via de regra, senso comum, então, é quando você olha aquilo que todo mundo está dizendo e simplesmente absorve aquilo como um conhecimento verdadeiro. Beleza? Beleza. Isso é ruim ou isso é bom? Depende. De um modo geral, se você pega o que todo mundo está dizendo sempre e entende como, não, se está todo mundo falando, então é verdade. Então,
É ruim, com certeza. Por outro lado, se você pega o senso crítico no estrito dele, e tudo que todo mundo fala, você tem que questionar, e tem que perguntar, e tem que querer saber, e você tem que não concordar, e você tem que dar o seu parecer, e você nunca se abre para um conhecimento desarmado, também não é bom, porque você se torna absolutamente arrogante, como se você fosse o centro do saber, e você acaba, sem querer, caindo em algumas armadilhas que te brecam ao verdadeiro conhecimento. Nossa, breca é uma palavra das antigas, hein? Mas vamos lá. Freiam, te seguram, te tolhem. Vamos lá. Senso comum, às vezes ele é muito bom, por quê? Se todo mundo está dizendo, essa palavra que eu estou usando é a palavra do Chesterton. Num primeiro momento, todo mundo diz, por exemplo, que, sair com o corpo quente da cama e pôr os pés no chão frio faz mal. Todo mundo diz isso. Então, se o cara que é absolutamente dominado pelo senso comum, ele simplesmente tipo assim, amém, falou, já era. É que nem muita gente que a gente vê que vai criando um monte uma cadeia de superstições desse tipo. Não pode acordar e pôr o pé no chão, não pode de jeito nenhum tomar banho com o estômago cheio, não pode olhar no espelho quando tá chovendo, tem gente que tem essas coisas, e vai criando, não pode entrar embaixo da escada, e vai juntando um monte de coisa que é típico do senso comum que todo mundo fala. Beleza. Se você é absolutamente cego para esse tipo de coisa e vai aceitando, realmente é ruim. Você acaba criando um monte de neura, de coisa que você precisa fazer que na verdade você não precisa fazer. Por outro lado, algumas dessas coisas fazem sentido. Por exemplo, quando o seu corpo está quente e você coloca o pé no chão, eu não sou biólogo, nunca estudei por que isso faz mal, mas que faz mal eu já experimentei, já senti. Você tá com o corpo quente, belezinha. Na hora que você põe o pé no chão frio, principalmente quando tá muito frio, e sua casa é de piso normal, piso gelado, piso azulejo, você põe o pé no chão frio, parece que dá um tipo de um choque térmico na hora, dependendo da sua saúde, né? Se você é muito sedentário, você já tem mais de 30 anos, você sente, uma vez isso aconteceu comigo objetivamente, eu senti repuxar o nervo da minha perna e aquilo doeu um bom bocado, assim. Não sei explicar para vocês por que isso acontece, mas eu acredito que faz sentido pelas experiências que eu já tive de quando eu tomo um choque térmico. Tá muito quente, de repente eu vou pro frio. Eu experimento no meu corpo, no meu físico, que não é muito saudável. Nunca fui atrás de estudar isso. Mas eu estou citando um exemplo que, tipo assim, pensa um pouco, será? Tá, todo mundo está dizendo, mas não é por isso que é ruim. Dá uma questionada, vê se isso não faz sentido. Por exemplo, passar embaixo da escada dá azar. Não, mano, não dá azar. Só que quem inventou um negócio desse, inventou com sentido. Não, pensa um pouco, por que não pode passar embaixo da escada? Por que é? Mas não é que dá azar. O senso comum diz que dá azar, mas vamos raciocinar um pouco. Por que não pode passar embaixo da escada? Não pode passar embaixo da escada pelo simples fato que você tem uma escada ali, pode ser que tenha alguém lá em cima, ou pode ser que tenha alguma coisa em cima da escada, tipo uma lata de tinta ou qualquer coisa assim. Não é bom que você passe. Não é bom que você passe, porque você pode derrubar a escada cai em cima de você. Por isso. Aí foi se criando com o passar do tempo, de geração em geração, a história do azar, que vai fazer azar, etc, etc. Mas num primeiro momento realmente faz sentido, não é bom passar embaixo da escada. Então o que o Chesterton disse, que eu comecei a falar e me atrapalhei aqui, ele diz o seguinte, que se todo mundo diz, é necessário que eu tenha uma espécie de humildade diante do conhecimento, que é comum, que todo mundo está dizendo, uma espécie de humildade, para olhar aquilo com caridade, não é a palavra caridade, mas com humildade. De olhar e falar, mas será que faz sentido? Querendo aprender, querendo entender o que os antigos estão dizendo, querendo entender aquilo que a tradição me trouxe, para depois de acolher aquilo, vendo que faz sentido ou não, aí eu vou desenvolver um pensamento crítico. Mas se de cara todo mundo está dizendo, eu já vou lá e critico, eu não consigo aprender. Deu para entender? Sem contar que assim, esse lance de senso comum eu vou misturar um pouco os conceitos aqui, mas tem um outro conceito que chama efeito manada, que é quando, eu falei disso na aula presencial, quando a gente dava aula ainda, no primeiro bimestre. O efeito manada é o seguinte, está todo mundo fazendo, você sem raciocinar, vai e segue o fluxo, e vai fazendo também. Isso é ruim? Depende de novo. Em muitos aspectos, sim, realmente é ruim. A gente precisa aprender a, não ir só porque está todo mundo indo. Mas vamos supor, vou pegar um exemplo assim, exagerado. Você está num shopping, alguém grita, corre que ele está armado. Aí você vai fazer o quê? Será que realmente existe uma pessoa armada? Ou será que essas pessoas estão correndo manipuladas por uma... Não, mano, calma, corre, velho. Corre que você vai ganhar mais.
Depois que você correr, aí você vai pensar, aí você vai, tipo assim, você tá em segurança, você vai ver se fez sentido o que você fez ou não. Mas no primeiro momento, mano, corre. Isso é importante da gente entender, porque principalmente o jovem, principalmente o adolescente e o jovem, ele é muito arrogante. Não estou falando, tipo assim, todos os jovens da face da Terra, e de um modo geral, quase todos. Né? Eu desconheço um que tem, não, eu até conheço, que tem uma postura um pouco diferente. Mas geralmente o jovem é muito arrogante, ele acha que ele sabe, ele acha que ele quer ensinar. Então quando o pai dele vai falar alguma coisa, pô, no mínimo seu pai tem mais experiência que você, no mínimo a sua mãe tem mais experiência que você, no mínimo seu professor tem mais experiência que você, porque a gente é mais velho e já viveu mais coisa, no mínimo. Então, antes de querer bancar o crítico, o homem do senso crítico, já que chegar criticando, escuta, presta atenção, nem sempre o senso comum vai ser ruim. Às vezes o senso comum tem uma ideia ou outra torta no meio, tipo, passar embaixo da escada dá azar, mas tem alguma coisa ali que faz sentido. Então, presta atenção, calma, seja humilde. Ouve o que o senso comum tem a te dizer, deixa bater dentro do teu coração o que um outro psiquiatra da internet fala de contemplação amorosa. Contempla amorosamente aquilo que está acontecendo, aceita dentro de você e depois você vai desenvolver um pensamento crítico ou não sobre o assunto. Deu para entender? É bom fazer isso, não é só acolher aquilo que você está ouvindo e também não é criticar tudo não, beleza? Principalmente a juventude. Bom, vamos lá. Senso crítico. Por que o senso crítico estrito, tudo você tem que criticar, não é bom? Por exemplo, posso citar pelos exemplos que eu já dei antes, mas para poder citar um pensador, tem um filósofo antigo, filósofo e teólogo, não lembro se ele era padre, mas enfim, ele chama Hugo de São Vítor. Ele fala que, mas não só ele, vários falam isso, mas nessa concepção principalmente de educação antiga, eles falam que para você aprender, você tem que ter uma porcentagem, tem que ter um tanto de humildade em você. Aquele que não é humilde, ele não aprende. Ah, quem falava algo parecido? Putz, agora falhou na minha memória aqui. Vou até procurar na internet, pausar o vídeo. Achei aqui. Tem uma frase antiga que fala, só sei que nada sei. Essa frase é de Sócrates. O que acontece? Esse grande filósofo, ele não era cheio do senso crítico, ele era simplesmente humilde. Então o que ele entendia na cabeça dele? Ele entendia que ele sabia. A única coisa que ele tinha certeza de que ele não sabia. Por quê? De onde vem essa história? Vem essa história de que começaram a falar que ele era um homem muito sábio, que ele era um homem muito sábio, que ele era muito sábio. Ele falou, mas peraí, então, será que eu sou sábio? Só isso, gente, já é interessante. Porque a gente, eu não sou mais jovenzinho, né? Tenho 36 anos. Mas eu com 36 e vocês que são mais novos, a gente é meio arrogantão. A pessoa fez um elogiozinho, ou qualquer coisa que a gente disse, a gente já... Tô me sentindo aqui. Não, mano, calma. Então elogiaram o Sr. Sócrates e o Sr. Sócrates resolveu sair por aí para pesquisar e saber de fato se ele era sábio, para entender o andar da... Enfim. Aí ele foi perguntar para um cara que também era tido como sábio, como que funcionavam as coisas. Tipo, sei lá, o que você entende sobre o movimento da natureza? Por exemplo, tô dando um exemplo. Aí eles começaram a conversar, ele começou a questionar, mano, mas ó, irmão, isso aqui que você tá falando não faz sentido por causa disso. Aí o cara... Não, faz sentido. E ele começou a ver que o cara, na verdade, não tinha muito conhecimento daquilo que ele estava falando. Aí, no final da conversa, ele chegou na conclusão, olha, mais do que esse cara eu sei, porque, na verdade, eu tenho humildade de aceitar quando eu não sei alguma coisa, mais que ele eu sei. Aí ele foi até um outro, mesma coisa. No final dessa peregrinação dele, ele chegou na conclusão que, tipo, olha, eu acho que, de fato, eu sou mais sábio mesmo. Mas por quê? Porque eu sei que eu não sei. Eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Eu aceito o fato de eu não saber as coisas e quero aprender. É interessante esse raciocínio que tem muito a ver com esse Hugo de São Vítor, que é assim, para que a gente aprenda e de fato a gente se torne pessoas inteligentes, pessoas sábias, não é necessário um espírito crítico constante 24 horas por dia que tudo você critica. É necessário uma boa porcentagem de humildade para você se assentar, aceitar o conhecimento que te é passado, para poder entender as coisas segundo o que estão te dizendo, para daí você desenvolver um pensamento crítico, só depois. Deu para entender? Bom, senso comum, a torta e a direita, tipo assim, não, estão falando é verdade, não é bom. Mas o senso crítico total, onde tudo você critica, quer ver? Você está conversando com alguém, vou dar 2 exemplos aqui, do senso crítico, por exemplo. Você está conversando com alguém, você está conversando com... Vou pegar um exemplo bem... Podemos citar professor, você está ouvindo uma aula de um professor.
Aí o professor tá dando aula, você já fica, não, mas não concordo com ele, não concordo com ele. Mano, calma. Ouve o que o cara tem a dizer, tudo. Ouve os argumentos, procure entender o que ele está dizendo, para de pensar em outra coisa, pensa no que essa pessoa está dizendo. Pensa no que essa pessoa está dizendo e depois disso, depois que você absorveu a coisa, aí você vai desenvolver um pensamento crítico. Aí você vai falar pro cara, veja, mas isso mas isso Com esse exemplo, eu já estou explicando aí o porquê que o senso comum ele é importante, desde que seja com moderação, e por que o senso crítico, literalmente, totalmente, também não é útil? Porque você não se torna sábio. Gente, se você é totalmente senso crítico, totalmente, você fica limitado ao seu conhecimento. Porque se vem uma ideia contrária sua, com o seu senso crítico, você já corre o risco de bloquear ela, de brecar. Não concordo com isso. Mas calma, você nem ouviu. Então as duas coisas são interessantes. Eu dei o exemplo do professor, mas eu posso dar um exemplo que tem mais a ver com o seu dia a dia, provavelmente, que é o exemplo quando você vai ouvir o seu pai falando, ou a sua mãe falando, ou a sua avó falando. Aí eles vêm dando, tá dando aquelas lições de moral de coisa antiga. Tá, mas nessas lições de moral, de coisa de gente antiga, pode ser que faça sentido o que eles estão falando. Já parou para pensar? Já parou para pensar que às vezes aquilo que você está ouvindo da sua avó, esse dia eu vi um videozinho muito engraçado. O moleque tava com o cabelo tudo zoado, cortou o cabelo tudo zoado. Aí chegou pra avó dele e mostrou, aqui vó. A avó olhava pro cabelo dele e falava, moleque, xingou, some daqui com esse cabelo, tá parecendo um vagabundo com esse cabelo. Aí a gente jovem, cheio de... a gente vai olhar pra uma fala de um idoso desse, e fala assim, nossa, mas que preconceito, nossa, mas que exagero. Tá, pode ter um exagero, tá, pode ter, mas veja se não faz sentido. Veja, presta atenção no que ele está querendo dizer. E antes de criticar, tenta absorver e tentar entender. Por exemplo, naquele caso específico, o cabelo do cara não ficou assim, um corte moderno, ficou horroroso. Eu acredito que o vídeo foi feito por zoeira, ele deve ter passado por algum trote e cortaram o cabelo zoado de escola e tal. E deixou e foi mostrar pra avó dele, pra provocar a avó dele. Mas vamos fazer de conta que era de verdade, que o moleque achava que aquele cabelo era bonito. Mas, gente, eu não sei explicar, mas era tipo uma tonsura aqui, um pedaço aqui, outro, enfim. Com aquele tipo de cabelo, você é mal visto, porque fica feio. Não é questão de preconceito, é questão de que é feio mesmo. Você olha e fala, ele não é feio natural, né? O cara feio que é natural, é naturalmente feio, vai fazer o quê? Mas o cara, uma feiura provocada. Com aquele tipo de cabelo, realmente fica difícil para você pensar em arrumar algum tipo de trabalho. Fica difícil para você ser bem visto. Por exemplo, imagina você chegando numa loja para ser atendido, você olha pro cabelo do cara, o cabelo do cara é daquele jeito. Repito, eu não estou falando de um cabelo com corte moderno, estou falando de um cara com cabelo zoado, tudo estrupiado. Então a fala da velhinha fazia sentido, tipo, você tá parecendo um vagabundo, mas em que sentido? No sentido de que, você precisa pensar que se você quer trabalhar, se você quer arrumar um emprego, se você quer, né, você tem que de alguma forma se mostrar mais aparentável. E podem dizer que isso é preconceito, pode dizer o que você quiser. Só quando você vai procurar um emprego, o cara do RH ele vai olhar para você e vai fazer ali um pré-julgamento a partir de você dos requisitos que ele quer. E aquele tipo de cabelo realmente não funciona. Então você precisa tentar entender. E eu estou dando esse exemplo, mas tem tantos outros exemplos que a gente poderia dar. Quando seu pai fica enchendo seu saco para você trabalhar, enfim. Seu pai, sua mãe, sua avó, os mais velhos, que têm mais experiência na vida. Procura ter um pouco de humildade para ouvir o que eles têm a dizer e depois, se for o caso, você desenvolve algum pensamento crítico e faz alguma coisa parecida com isso. Beleza? Faltou dizer uma coisa. No roteiro de estudo dessa semana, a gente vai ver lá então como habilidade de sociologia desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. E eu coloquei para vocês, eu utilizei uma atividade que já tinha sido passada para vocês no primeiro bimestre, né? Que é daquela foto que tem no centro, que tem no meio dela lá, um cara que não está fazendo a saudação nazista. Essa foto, por si só, ela já é fruto de bastante reflexão pra gente. Por quê? Ali é o típico caso do cara que, vendo o senso comum, absorveu o que estava acontecendo, porque se você procurar a história dele na internet, chama August Landmaster. Esse August aí, ele já foi também do partido nazista, e ele era adepto das ideias do Hitler, no primeiro momento. Só que com o passar do tempo, ele foi vendo por uma série de coisas, é um pouco confuso, a história dele que eu achei em todos os lugares, ela é bem semelhante. Mas é um pouco confusa porque tem gente que acha que talvez não seja a foto do cara, enfim. Mas de qualquer forma, esse August Landmaster, ele existiu, ele era nazista, ele se casou com uma judia, ele rompeu totalmente com o partido nazista. E ele é um típico caso interessante, que você está movido pelo senso comum,
De repente você para, pensa, não, peraí, tem alguma coisa aqui que tá errada. Aí ele puxou o freio de mão, tomou um outro tipo de postura e diante daquela massa de pessoas que saudavam o nazismo, que ele não concordava, ele cruzou o braço, não. Então o cara é o típico cara que desenvolveu um pensamento saudável sobre a situação, soube ver aquela situação e ter um pensamento crítico em cima daquilo e tomar uma postura. Então vocês vão fazer, nossa, acabei dando resposta da pergunta, mas enfim. Vocês vão fazer, por favor, um texto de mais ou menos 10 linhas, que vai falar sobre esse tipo esse lance de senso comum, de desenvolver um pensamento crítico diante da sociedade, diante das coisas que acontecem, e ligar isso com essa foto do August Lemesser aí, fazer um paralelo entre esses dois, desenvolver um textinho aí, pode trazer para o seu dia a dia, de dizer de algo que acontece, algo que você vê, alguma situação que você não como fala, cedeu ao senso comum e você viu que no fundo você estava certo, ou o contrário, que você viu que todo mundo estava falando, na verdade estava certo e você estava errado, algo parecido com isso, e enviar pra gente, beleza? Repetindo, manda só pra mim, mas é de filosofia e sociologia. Fechou? Valeu, pessoal, boa semana pra vocês.